Bom, agora a gente vai falar do ciclo interno executar no fim de semana. Bom, a gente acabou de falar do processo de estudo que a gente faz todo dia. Só que o fim de semana, por que ele é diferente? Primeiro que o dia é diferente, né? É onde a gente tem um pouco mais de tempo, onde a gente precisa também descansar. Então, a gente tira o fim de semana para poder fazer duas coisas. Primeiro, descansar. É importante. Então não é primeiro, seria depois. Antes disso, a gente tem que fazer o quê? Revisar. E é aí que a gente vai fazer um pouquinho diferente do dia, né? Então a gente tem que fazer o quê primeiro? Preparar o ambiente de estudo, beleza? Então o ambiente de estudo ele tem que estar ali daquele mesmo jeito. Prepara antes de iniciar o estudo, organiza o ambiente de estudo. Depois a gente vai fazer o quê? Revisar o conteúdo. E como é que a gente vai revisar esse conteúdo? A revisão do conteúdo é em cima do resumo. Essa é a parte legal. Então tudo aquilo que você estudou tem que constar no resumo. Então esse resumo ele não pode estar incompleto, isso é muito importante. O resumo ele não pode ser mal feito. Se ele for mal feito, você vai ter, consequentemente, no item 3, que é fazer exercícios práticos, uma falha, porque você não vai conseguir fazer direito. Então, se acontecer isso, você vai ter que dar uma melhorada, você vai ter que estudar de novo, você vai ter que corrigir o conteúdo. E, inclusive, uma coisa interessante que acontece bastante é que durante os exercícios práticos, quer dizer, durante a execução dos exercícios, às vezes você tem uma questão que te dá uma perspectiva diferente que você gostaria de colocar no resumo. Porque ele fala de uma forma diferente, às vezes, normalmente você erra, tá? Você erra a questão, você fala, porra, não tinha percebido que é assim. Então, você pega a questão que foi dada e resume ele no seu resumo para que você entenda aquela questão naquela perspectiva diferente, que você não tinha percebido. Então é legal você adaptar o conteúdo, você adaptar o resumo baseado nas experiências dos exercícios também, tá? Então, basicamente, você vê que o fim de semana é mais tranquilo entre aspas, tá? Porque no início é aquilo que eu falei. No início, na primeira semana, você vai ter resumo de uma semana. Você vai ler em 10 minutos, mais 10 minutos de exercício, está tudo bem. Mas na semana seguinte já é para você ler tudo, não é só a semana. Você lê a primeira semana, a segunda semana. Eu sempre sugiro que você faça o seguinte: lê o resumo da semana anterior e depois lê desde o início. Faça os exercícios da semana anterior, de novo, mas depois faz de todo desde o início. Por quê? Porque com o tempo isso vai inchando de uma maneira que você nem no fim de semana você vai ter tempo para estudar mais, porque não vai dar tempo. É tanta coisa que você não vai conseguir fazer tudo. Então o mais importante é o exercício da semana. Então você faz os exercícios, você lê o resumo da semana e faz o da semana. Mas depois tem que voltar e fazer tudo. Por quê? Porque é uma questão de repetição. É aquilo que você, né? Vamos lá. A ideia é que você estuda, vem para a cabeça, você exercita, você fixa aquilo na cabeça, você exercita para ter visões diferentes daquele assunto. Quando você dorme, aquele conteúdo vai lá para a sua memória, lá atrás. Quando você relê o resumo, aquela informação que está lá, ela é reativada. Você, opa, eu lembro disso. Opa, eu lembro disso. Opa, eu lembro disso. Então você está com aquela memória fresca. O que está na tua cabeça, ela vai sendo sempre reforçada e relida e revista. Então você deve, nesse fim de semana, ler tudo. Mas, essencialmente, ler o que foi trabalhado na semana. Porque vai que não dá tempo, vai que tem algum problema. Então você pode até deixar de ler algum pedaço. Tá? Então, se acontecer de que nunca está dando tempo mais, então organize isso também. Num fim de semana você lê, sei lá, um mês inteiro. Na outra semana, o segundo mês. Tente organizar isso para também não deixar de ler tudo, porque às vezes um conteúdo que fica sem ser lido há muito tempo e sem ser exercitado, vai embora, tá? Então faça isso. Para fazer os exercícios, né, nós temos, já falei, os sites de exercício, os livros, as simulações cronometradas, prática de capacidade física e discursiva,
práticas das provas orais de música, né? Então, assim, tem que, como eu disse anteriormente, tem que estimular tudo isso, tá? E o segredo do sucesso, agora a gente não tem mais o aluno nem o estudo, a gente tem a revisão, os exercícios e dormir. Beleza? Esse é mais fácil, esse é mais simples, mas o segredo é o mesmo, nessa sequência, sem interrupção. Tá bom? Então é isso. Vamos falar agora do próximo item, que é prestar avaliação e discutir um pouco sobre esse item.